Elas choraram porque aquela mulher fez diferença na vida delas. E quando alguém escolhe, irmão, uma outra pessoa que não a sua mãe, tem que ser uma ligação muito forte, porque isso não é, sabe, corriqueiro, isso não é comum. Ainda que fosse uma, a gente poderia supor, não, essa aí foi maltratada pela mãe, foi desprezada pela mãe, encontrou alguém que lhe fez bem, se apegou, mas foram as duas. Foram as duas. Então, pelo menos tem 50% de chance de que de fato elas se apegaram, porque Noemi era uma pessoa amorosa, era uma pessoa boa. Não era mãe daquelas meninas, mas fizeram isso. Viu, sogras? Não era mãe delas, mas tratava elas como filhas. O tratamento que você dispensa aos outros diz muito de quem você é. Eu tenho casca grossa, viu, pastor Manuel? Eu tomo lapada às vezes que eu fico olhando assim. Legal. Mas não é do meu feitio fazer o mesmo. Destratar, humilhar, expor. Eu até confronto, porque faz parte da minha missão pastoral confrontar. Por quê? Por causa do erro. Você não pode deixar a pessoa errada e ter medo de dizer está errado isso não pode ser assim. Mas eu nunca confronto ninguém para humilhar, sempre para corrigir. E geralmente eu não vou acertar sempre. Fora Cristo ninguém vai. Mas geralmente eu percebo uma certa gratidão em muitas pessoas, mesmo quando eu reclamo, mesmo quando eu corrijo, porque no fundo elas reconhecem, foi para o meu bem. Foi para o meu bem. Mas que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você nos ambientes? Por favor, eu queria levar você a pensar. Hoje é dia das mães, mas não é só para mãe isso, para nós homens também. Você causa paz, provoca paz. Você provoca alegria, você provoca alívio quando as pessoas veem sua chegada e falam: graças a Deus fulano chegou. Tá. Vem cá, pastor Manuel. Esse cabavé aqui é assim. Ele bota os pés que eu olho, eu digo, porque se tiver caindo uma coisa, ele fica aí, rapaz. Se tiver caindo uma coisa, ele não vai ficar assim olhando. Pastor, está caindo. Ele vai lá fazer. Amém? Vem cá, Alisson. Agora sim. Esse aqui também. Tá? Eu desconfio de TDAH. Tá? Porque é agitado demais. Tá? Mas também não é aquela pessoa que você fala assim, ai meu Deus, ai chegou. Não é. Ele e família chegam procurando o que fazer. Obrigado. Eu não vou chamar um por um não, senão acaba o culto aqui, Toninho. Tá? Mas só para dar exemplo, eu escolhi 2 homens, porque aqui está falando de uma mulher. Que tipo de pessoa você é? Eu não estou falando de ser entrão não, irmãos, porque tem o bicudo, o entrão, sabe, o intransigente, sabe, aquela pessoa que é mal, é educada, que, sabe, a presença é ruim porque se mete onde não deve, fala o que não deve. Não é esse tipo de gente que eu estou falando da pessoa de disposição, da pessoa de boa presença. Por favor, me ajude, obreiros, me ajudem. Pergunte ao seu irmão, como você é, como você se enxerga. Pergunte, como você é. Porque no fundo você sabe. Lá no fundo você sabe que tipo de pessoa você é. A que traz paz, a que traz solução, a que traz alívio, ou a que causa problemas. No fundo você sabe. No fundo você sempre soube. No dia que você for embora, chorarão ou soltarão fogos? Eu presenciei isso, irmãos.
Irmão Misael, eu morava numa rua, e não vou dizer onde, que tinha uma família, sabe aquela família? Eu pequei muito. Jesus que me perdoe, eu pequei muito. Eu chamava de família Adams. Parecia que tinha uma nuvem negra na casa. Povo cri-cri, povo de arrumar confusão. Não tem às vezes nas ruas, não tem? Né? Às vezes você não é sorteado bom não, você vai morar perto de uma família Adams. Sabe? Irmão Misael, eles foram embora, compraram a casa em outro canto. Você acredita? Sério, gente, sério. O povo soltou fogos, irmão. Na hora que o caminhão ia saindo, o caminhão de mudança, o povo soltando fogo. Eu falei, gente, aí é demais também. Aí vocês vão magoar o povo, pelo amor de Deus. O povo soltou fogos, sério, soltaram fogos. Parecia festa junina, certo? E não era uma casa, não, era várias. O pessoal se combinou, né? O caminhão passando e né? Eu falei, misericórdia, né? E você? Quando você for um dia embora daquele trabalho, você vai deixar falta? Vai fazer falta? Se um dia você sair daquela rua, as pessoas irão chorar porque você está indo embora. O que elas falam de você? Entende o que eu estou dizendo? Diz a Bíblia Sagrada. Vamos ler. Eu disse que não ia ler, não, mas vou ler porque eu preciso que você entenda isso. Versículo 10. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai, filhas minhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosse por maridos? Tornai, filhas minhas. Olha a maneira carinhosa de falar, irmãos. Ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-eis, ou esperá-los-ieis, até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomares marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim, do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Olha a alma dela amargurada, olha ela triste. Mas tristeza não é razão de você destratar ninguém, irmãos. Tristeza não é razão, não é motivo para você ser uma pessoa amarga com os outros. Primeiro, ninguém tem culpa dos seus problemas. Alguém talvez tenha, mas essa pessoa, não todo mundo. E tem gente que é assim, é amargurada, aí se sente na liberdade, no direito de descarregar isso em qualquer pessoa. Sabe, não é assim. Ela estava amargurada. Olha o que ela disse, a mão de Deus descarregou contra mim. Ela estava achando que estava sendo castigada, e não era. Não era. Sabe, simplesmente coisas que acontecem a qualquer pessoa. Mas mesmo triste pela perca do marido e dos filhos, mesmo amargurada, achando que Deus tinha abandonado ela, ela tem uma boa palavra para dar para aquelas moças, e dizendo, não faça isso comigo não, porque vocês vão me deixar mais amargurada ainda, que eu não vou ter filho para vocês. Vocês vão andar comigo para quê? Três mulher solteira? Não, a vida será ruim para vocês. Voltem para casa de vocês. Você nota o embate? Vocês notam essa luta, né? Difícil para ela desgrudar as meninas. Estão entendendo? Sim ou não? Vamos ler aqui? Verso 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Chega o momento da decisão. Tem gente que está com você e diz, não abro, conta comigo, estamos juntos. Mas não é para sempre. Tem pessoas que estão na sua vida de passagem. E por mais que você insista, por mais que você persista, elas não ficarão. E já tem outras que jamais vão embora. Nunca. Agora, quer saber uma coisa interessante? Já preguei isso anteriormente. Quer saber uma coisa interessante?
as que nunca vão embora, as que estão sempre dispostas para você, é que geralmente são as que nós não reconhecemos. Isso é muito interessante. Aquelas que estão sempre dispostas a nos ajudar, que estão sempre dispostas a estar conosco, seja no que for, dê no que der, são as que menos nós reconhecemos. Como é que eu sei disso, pastor? Simples. Veja a maneira que você trata. Veja o tempo que você dedica. Porque tempo é prova da honra. Às vezes você dá mais tempo a quem não merece do que a quem merece. Entende o que eu estou falando? Cutuca aí seu irmão, sua irmã pergunta. Você está entendendo? Você também está entendendo isso? Quantas pessoas estão dispostas a ir na guerra que for por você e não tem de você a mesma honra que outros que a qualquer momento vão te deixar? Você dedica todo o tempo, até mais do que dedica para você próprio, dedica para o outro.